Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão aí? E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Fala aí, então, como é que você tá, beleza? E aí, Gabriel, tranquilo? Tudo bem, bom falar contigo. Bom que você conseguiu participar com a gente hoje. Boa. Beleza, Bom, vamos lá, trocar uma ideia. isso aí é sempre bom. Para a gente começar, então, acho que é legal até se apresentar um pouquinho mais, contar um pouquinho da NeoCharge, o que vocês estão planejando, estão fazendo no mercado de recarga aqui no Brasil e na América Latina também, para o pessoal poder entender e compreender um pouco mais o negócio de vocês também, antes de a gente começar a bater um papo aqui. Boa, perfeito. Bom, a NeoCharge, a gente está no mercado de mobilidade elétrica, a gente completou 10 anos no mês passado, então a gente está aí há bastante tempo no mercado, somos um dos percussores no mercado, principalmente na parte de distribuição de carregadores. Então, acima de tudo, né, a NeoCharge tem como core business a distribuição e não o business de CPO. A gente já tem aí mais de 6.000 carregadores vendidos na nossa história para todos os estados do Brasil, então a gente tem presença aí de norte a sul. E eu acho que já há uns quase 4 anos, eu não lembro se a gente já completou 4 anos, que a gente tem aqui a parceria com a Voltbras, a parte de software, e a gente começou a nossa, não como CPO, mas sim tendo o software e fazendo uma revenda para pequenos CPOs abaixo da gente. Então, a gente tem ali um produto de white label, onde a gente opera redes de terceiros que também compram os nossos carregadores, né? Então, temos um modelo de negócio aqui um pouco diferente. E mais recentemente, a gente começou a operar carregadores próprios como uma área de expansão, como algo que a gente já desejava fazer há bastante tempo, mas mais recentemente a gente colocou uma força maior nisso, contratamos pessoas para tocar esse negócio especificamente, e estamos aprendendo bastante aqui do mercado de CPOs. Então, a gente tem vários modelos de negócio entre os nossos carregadores operados. Nós temos carregadores de clientes nossos, que nós fazemos a operação para eles. A gente tem clientes que a gente simplesmente presta o serviço de software, a gente faz aqui uma revenda do software da Voltbras, e nós temos também carregadores nossos, carregadores com parceiros, enfim, um pupurri de modelos de negócio que a gente tem atrelado aqui ao modelo de rede de recarga. Então, temos bastante experiência, muitas coisas diferentes aqui dentro do mercado de infraestrutura para carros elétricos. Boa, então, legal. E até a minha pergunta, que era um pouco de entender o negócio de vocês, os modelos que vocês trabalham, já deu aí um pequeno spoiler, né? Mas acho que valeria tu até talvez aprofundar um pouquinho mais em cada um deles, e acho que a questão, acho que tu colocou legal ali, que eu queria explorar um pouco mais contigo, é dessa ponto de virada de vocês serem um vendedor de sistema e carregadores, também se tornarem uma rede de recarga que tem crescido e operado estações aí pelo Brasil todo, né? Então, sim, como é que foi esse momento? O que vocês decidiram fazer, esse movimento de ter uma rede própria? Como é que foi esse momento, assim? Acho que o momento acaba sendo, né, a gente tem as nossas ideias, tem o que a gente implementa e tem o que o mercado devolve para a gente de feedback. E a gente foi entendendo que sim, existe um mercado para esse modelo onde a gente oferece ali um pacote full service, onde eu vendo o carregador, ofereço ali o serviço de software, ofereço ali a operação dos pontos, manutenção. Existe um mercado para isso. Mas esse produto ele acaba ficando um pouco caro. E você tem ali, a gente foi entendendo que fazer a venda disso era bastante complexo. Enquanto a gente viu um mercado crescendo muito baseado ali nos CPOs. Inclusive, assim, os nossos clientes, nossos principais clientes, eu tenho 2 perfis de principais clientes hoje, né? Os CPOs e os frotistas. São os nossos 2 principais clusters de clientes. Mas a gente foi vendo que existia aqui uma oportunidade muito grande passando pela gente, muito, e o nosso negócio aqui, acho que também, talvez vou dar um pouco de spoiler de alguma pergunta sua, mas a gente está construindo um business de recarga muito focado em recarga de destino.
Então, a gente tem uma tese central em torno de recarga de destino, que a gente acredita muito em colocar o carregador onde os carros já estão. A gente acredita muito nesse modelo, e a gente estava enxergando que o modelo que a gente tinha desenhado, a gente não estava conseguindo ter tanta penetração nesse tipo de estabelecimento. Então, a gente decidiu, por outro lado, serviu para a gente validar as métricas, a gente já sabia como operar, a gente já tinha construído a rede, toda a parte de serviços aqui para dar suporte a isso. Por que não a gente fazer um investimento próprio e mudar um pouco o nosso modelo de negócio de prestação de serviços para ter ali vender o serviço de recarga propriamente dito, ter a receita na recarga. Então, acho que foi muito esse processo de observação de mercado, de teste, de tese, que foi levando a gente para esse momento que a gente está hoje, de estar fazendo aqui um piloto, uma expansão como o CPO chama aqui um CPO raça pura, e não só como ali um prestador de serviço para CPOs, né? Sim, perfeito. E eu acho que é muito legal que você trouxe esse exemplo de vocês também terem o case de vocês, né? Então, até para que vocês possam vender a solução completa ali, operar a rede de terceiros, ter uma rede própria, vai trazer muito mais confiança para quem contrata vocês, né, no médio e longo prazo também. Então, isso é um diferencial grande. Eu acho que para quem trabalha assim como vocês, nesse modelo de venda de estação e operação também, ter a própria rede é um diferencial. E a gente também tem apostado muito nisso, assim, desenvolver mais as redes de recarga como principal negócio, porque, como você bem colocou, o CPO puro aprende muito e é a gente assim que vai consolidar no mercado, né? No Brasil também, na América Latina como um todo. E aí, tu trouxe uma coisa bem interessante que eu gostei, então, que foi sobre o foco no negócio de destination charging, que você falou, né? Locais de destino. Como é que vocês escolheram essa definição de negócio, escolheram esses locais como principal de vocês? E eu acho que eu queria comentar um pouquinho mais esse racional, porque eu vejo que tem muitas vezes você quer atender todo mundo, né? Então, quer atender carregamento público, que vai ser oportunidade ou necessidade, depende de onde estiver. Foca em vários segmentos e você não consegue ter um crescimento tão sustentável, porque você vai ter vários públicos diferentes, você vai atendendo os seus clientes também. Então, qual foi esse racional para escolher o local de destino como um foco de vocês, assim? Não, perfeito. Acho que essa decisão, cara, é muito multifatorial, é difícil fazer um resumo. Acho que assim, ela passa um pouco também por disciplina de CAPEX. Você tem naturalmente grandes hubs e um modelo onde você tem que centralizar mais investimento em um determinado ponto, então passa por uma definição nossa de querer pulverizar um pouco mais o nosso investimento, justamente para a gente ter mais feedback e saber onde colocar o nosso investimento de maneira mais direcionada. Então, acho que tem um pouco de direcionamento nosso, mas do lado de demanda, ele passa muito, assim, realmente pelo que a gente projeta, pelo que a gente observa de que a conveniência ela é muito importante. Então, a gente acredita muito que a conveniência ela é um fator central na experiência da recarga. Acho que sempre vai ter público, se você for praticar um preço super agressivo, um carregador super rápido, você sempre vai conseguir atrair demanda. Mas se você é conveniente e já está onde as pessoas estão, já está onde essa demanda está, então, putz, é o mercado que a pessoa já vai, é o clube que ela já frequenta, o edifício que ela já trabalha, enfim, se você entra dentro de onde esses carros já estão, onde essas pessoas já estão, você traz ali uma barreira de conveniência que você conseguindo operar bem esses pontos, você constrói um business fundamentalmente forte, porque você tem uma defesa muito forte, né? Você cria um público cativo, recorrente, que não é absolutamente sensível ao preço, porque ele tem ali uma conveniência, e esse também é um aspecto bastante relevante para a gente. Outro ponto mais prático que levou a gente para essa decisão é facilidade de implementação, porque quando você está falando de destination, geralmente você não está falando de um volume, né, de uma potência instalada tão alta. Então, a gente opera carregadores rápidos, em geral, de uma faixa de potência mais baixa, tipicamente entre 30 e 60 kW, mais os ACs, e 99% dos casos a gente consegue implementar isso sem precisar mexer com média tensão,
enfim, com ajustes que são simples do ponto de vista de instalação. O que é bom, tanto da disciplina de CAPEX, quanto por viabilidade mesmo, e tirar certos riscos, tirar é forte, mas, assim, tentar mitigar um certo risco muito relevante, que é você fechar um contrato para fazer a instalação num ponto onde você vai descobrir lá na frente que você vai ter um problema com a distribuidora ou alguma coisa do tipo. Então, acho que se fosse resumir, são esses fatores, mas passa muito por a gente acreditar que, ultimamente, o que for mais conveniente para o cliente é onde ele vai carregar o carro, né? A gente enxerga uma certa hierarquia. É sempre muito conveniente ter o carregador em casa, isso, de certa forma, é imbatível, mas para quem não vai conseguir ter o carregador em casa, e a gente vê aqui pela nossa realidade em São Paulo, que é muita gente que tem... Eu posso dar meu próprio exemplo, eu não tenho carregador em casa, porque eu não consegui, enfim, no meu prédio, discussões, etc. e tal. Mas muita gente tem o desejo de ter o carro e vai ter dificuldade de ter o carro em casa. E essas pessoas, elas só vão fazer ali a tomar a decisão, só vão ter a confiança de tomar a decisão de ter um carro elétrico, se elas tiverem uma forma conveniente, simples, que encaixe dentro da vida dela para ter o carro, carregar o carro. Então, a gente acredita muito nessa lógica, nesse racional, e nossa decisão passa muito por isso. Não, tá perfeito. Tu falou, eu estava pensando justamente nesse ponto, assim, porque a gente vai se posicionar onde o cliente já está, né? Então, tu acaba criando um hábito de ele carregar contigo, como tu falou ali bem, isso gera recorrência, e até mesmo você pode trazer clientes novos, né? A pessoa que estava em dúvida de ter um elétrico ou comprar até mesmo um híbrido plug-in porque não tinha onde carregar, não consegue instalar em casa, dá uma oportunidade de ela conseguir ter um veículo eletrificado com comodidade, né? Sem mudar muito o hábito dela. Então, no mercado que ela já vai, como você colocou, no clube que ela já frequenta. Então, acho que além de vocês terem um cliente recorrente, abre espaço para desenvolver o mercado também, trazer mais motoristas para a base de vocês, com um diferencial muito claro, que eu acho que esse é outro ponto que vocês colocaram muito bem, que não quero brigar por preço, né? Porque, como tu até bem colocou, o preço sempre vai ser um mercado que vai ter disputa, então vocês se posicionando nos lugares que o teu cliente já frequenta, tu criando uma base de clientes fiéis, assim, com propostas exclusivas para esse público, dificilmente vai perder um cliente porque está alguns centavos mais caro do que o concorrente que tem em outro lugar, porque é um lugar que ele já está posicionado, né? Então, trabalhar bem a base de usuários, acho que é um espaço para isso. É uma lógica fácil de defender, porque é meio que um depara do posto de combustível mesmo, assim. Exato. Tipo, existe o pessoal que, assim, ou roda muito e é muito sensível a preço, existe as pessoas que topam fugir da sua rota ali para pagar mais barato o combustível. Sem dúvida, existe esse mercado e ele faz total sentido, ele sempre vai existir. Mas para uma boa parte das pessoas, ela vai parar sempre no mesmo posto, ela não está observando o preço, então a gente acredita muito mais nessa segunda tese e o nosso investimento, o nosso direcionamento é muito mais em cima dele. Significa que, a Neocharge nunca vai fazer um hub de recarga para atender frotista. Assim, nunca vou dizer nunca, mas eu posso cravar que não é nosso direcionamento estratégico. E a gente precisa... Eu sempre brinco aqui internamente que se a gente tiver uma estratégia onde a gente não se sinta desconfortável com coisas que a gente está deixando de fazer, isso não é uma estratégia. A gente tem que estar se sentindo... Tem que ter um certo fomo de que a gente está deixando alguma oportunidade de fora, porque senão a gente está escolhendo fazer tudo e a gente não vai conseguir fazer. Então, acho que o direcionamento, a disciplina é bastante importante nesse negócio. Perfeito. Tu entrou também na questão que eu ia começar a bater um pouco contigo agora, Ayrton, que era justamente entender como que está o negócio de vocês a nível de saúde para poder expandir para, como você colocou, um segmento de cliente novo, no caso de frotista, ou até mesmo um outro tipo de recarga, assim. Quais indicadores que vocês costumam acompanhar para poder tomar uma decisão de expandir para um novo lugar, ou até mesmo expandir aquele próprio eletroposto que você já tem de comodidade, ou até mesmo trazer um novo negócio e afirmar, não, a gente está no caminho certo? Deu uma puladinha aqui, mas eu ouvi tudo que você falou. Acho que aqui a principal métrica que a gente acompanha
é realmente ali o retorno sobre investimento daquele ponto, tá? Então, de novo, a gente tenta ser muito disciplinado em termos de CAPEX. Então, para a gente... Por que que eu olho para isso? Eu não olho para utilização ou receita como principal métrica. Porque eu posso ter a mesma potência instalada e ter gasto X ou ter gasto 6X, dependendo da infraestrutura que eu tive que colocar para aquele ponto, ou enfim, do tempo do tempo que meu time teve que investir até aquele ponto sair. Então, eu estou olhando muito mais para isso, porque o meu melhor ROI não vai estar necessariamente na melhor utilização. O meu retorno, às vezes, vai estar muito na identificação de um ponto de fácil implementação, de baixo custo, que ele pode não ter a melhor utilização do mundo, mas para a gente vai estar trazendo ali um retorno muito relevante. Então, a gente tenta ficar muito esperto em cima dessas oportunidades. Eventualmente, dando um exemplo, né, vai vir um caso que é muito seguro do ponto de vista de demanda. Putz, eu tenho certeza que aquele ponto é incrível, excelente, eu vou ter uma performance excelente do ponto de vista de receita, só que na negociação com o ponto, eles fazem uma série de exigências ou tem uma série de adequações que você vai precisar fazer para viabilizar, que vai fazer você estourar no teu custo de implementação e que vai fazer com que o retorno não seja tão interessante. E aí, assim, para os CPOs que tem time comercial dedicado a prospectar os pontos, eu posso dizer, assim, muitas vezes você vai frustrar o seu comercial, porque ele vai ter feito um puta trabalho, vai ter achado um ponto muito bom do ponto de vista comercial, mas que a conta não vai fechar. E essa disciplina é muito importante para esse negócio, né? Então, a gente olha muito para isso. Legal. Porque acho que é um atrativo muito grande, né? Tu ter um baita ponto para botar um carregador, querer instalar lá e ficar nessa dúvida em relação à infraestrutura, quanto que eu vou gastar. E é fácil de também tu negligenciar isso, né? Porque tu espera muito faturamento daquele ponto, até às vezes pode ser enganado pelo número que ele está te trazendo de receita, de números de energia consumida, só que, como você bem colocou, né? O carregador AC que você instalou ali com um custo de infraestrutura muito mais baixo, um CAPEX muito menor, vai estar te trazendo ROI percentualmente muito maior do que esse projeto, teoricamente, o melhor case que a rede teria, né? Então, acho que toma muito cuidado também de não se deixar levar só por isso. Eu acho que principalmente também quando você está falando de cases que vão precisar de implementação de média tensão, outro ponto que é muito relevante é o tempo que você vai ter até esse projeto começar a operar, né? Então, não é difícil você levar 6, 7, 8, 9 meses esperando para você ter a conexão de rede, uma nova instalação de média tensão em algumas geografias, com algumas concessionárias, e aí é um investimento que você já fez, que você, enfim, é um capital que já está aplicado, que você ainda não está gerando receita nesse retorno. Então, de novo, a gente talvez, por um pouco de calo, por a gente já ter vivido muito desse tipo de dor, isso também casa um pouco com a gente ter direcionado nosso modelo de negócio. De novo, vou falar que eu não faço? Eu não vou falar que eu não faço, mas assim, a gente não está direcionando aqui para esse lado. A gente está tentando fazer o que a gente consegue mitigar um pouco mais esse risco de implementação. Perfeito. Boa. Até mudar agora um pouco o tema, Ayrton. Eu sei que você é um cara que tem um background legal de produto aí, eu acho que olha muito para a questão do motorista, da experiência do usuário, e é um entusiasta nesse sentido também. O que vocês, como NeoCharge, principalmente até pela tua experiência, vocês têm feito para trazer, além do local para o cliente, né, uma boa experiência, mas como rede, pensando em monitoramento, o que vocês costumam pensar para entregar a melhor experiência de carregamento para o motorista, que é o cliente de vocês, principalmente hoje, né, olhando mais para motorista B2C ali, não a parceiro de vocês, CPOs? Cara, no fim do dia, a melhor coisa que a gente pode entregar para o cliente é um carregador que funciona e uma experiência fluida. Então, a gente tem na nossa operação aqui um monitoramento ativo de todos os carregadores, onde a gente estamos buscando ativamente detectar e reduzir as falhas ao máximo, idealmente antes que elas aconteçam. Acho que essa é uma ação super importante,
Acho que a gente ainda tem aqui acho que a gente tem sempre uma dificuldade, cara, cada carro, a gente tem um mercado muito dinâmico de carros, né? Então, entra muito carro novo no mercado todo dia, é muito comum carros novos que entram e acabam tendo algum atrito, alguma coisa do tipo. Então, a gente tenta sempre reagir muito rápido a isso e de maneira proativa quando a gente identifica, para a gente conseguir tá atuando na frente. Além disso, eu acho que é super importante quando você tem o atendimento in loco, sempre que possível. Porque, assim, por mais que você não vai ter, você vai colocar um carregador lá no espaço de um parceiro, você não vai ter alguém da sua operação lá o tempo todo, sua operação é remota, que eu acho que é a grande maioria dos casos, é muito importante capacitar, seja quem for que está lá todos os dias, não sei, um frentista do posto de combustível, o gerente de um fast food, não importa, onde você for implementar, sempre vai ter alguém lá, e é muito importante que você que desenvolver essa parceria com o dono do local para que ele entenda que ele tem um papel importante na operação. Então, também é algo que a gente busca estar sempre construindo, desde o começo, desde o primeiro contato, a gente deixa isso bastante claro. E a gente tenta, nos nossos contratos, alinhar isso contratualmente para que seja que o parceiro ele entenda da importância do papel dele em ajudar o cliente ali a ter uma experiência fluida na recarga. Mas, evidentemente, então, acho que assim, isso é importante, mas, para mim, o item número 1 sempre vai ser conseguir entregar uma experiência super fluida, né? E aí a gente está evitando, tentando sempre correr atrás de mitigar todas as falhas e todas as quebras de experiência, a gente ter dados e ter monitoramento para que a gente consiga estar fazendo isso sempre de maneira mais tempestiva possível. Boa. E é um trabalho que não termina nunca, assim. A gente tem que pensar pela nossa Não. operação com vocês e parceiros, né, que sempre tem que melhorar para o cliente, né? Então a gente sempre tem essas relações próximas com os fabricantes de carreiras para poder otimizar algum firmware, por exemplo, alguma questão de falha que está tendo. Até a gente também no sistema sempre pensar em soluções que vão reduzir cada vez mais as etapas ou os passos para o cliente ter uma recarga, né, a jornada feliz ali dele. Então acho que é um trabalho que a gente sempre vai estar aperfeiçoando e por isso que, então, como você bem colocou, é tão importante ter isso como, acho que muito em mente, assim, o objetivo de usar as redes de recarga, porque o cliente tem uma experiência ruim, dificilmente ele vai querer voltar naquele lugar, né? Mesmo que ele seja obrigado a carregar naquela estação, não tem muita opção, que eu acho que com o tempo ele vai ter muito mais, né? Então, a gente que está no começo do mercado, é importante sempre pensar nisso no cliente, né? Em primeiro lugar de tudo, eu acho. Até a gente está encaminhando aqui... Vai lá. Chega a ser até um pouco frustrante, porque você fala, pô, mas esse firmware semana passada estava perfeito, não sei o que, essa semana não está mais. Cara, é uma operação realmente, assim, não é um projeto que tem começo, meio e fim, que aí você resolveu todos os seus problemas e agora a tua operação está estável. Não, por conta de todas essas características que a gente tem, enfim, carros com características diferentes sendo continuamente lançados, alterações nos carros, né? A gente sempre brinca que é um casamento, né? O funcionamento do carregador ele é um casamento entre o carregador, a plataforma de OCPP e o carro. E são 3 coisas em constante evolução. Então, não tem uma semana que a gente não faz um release de firmware novo, ou que a gente não precisa fazer um patch de firmware por algum motivo novo. E aí você fala, eu já tive, sei lá, 200, 300 mil recargas e surge um problema novo? Sim, surge um problema novo. Sim. Você consegue ir mitigando, mas o volume vai crescendo, novos problemas vão aparecendo. Então, você tem que gostar, de fato, de operação. Não existe. Acho que aqui não adianta a ilusão de que é um investimento que você faz e aí você ganha dinheiro, você vai para as Maldivas e ele se vende sozinho. Assim, eu ainda não conheci ninguém nesse mercado que teve essa experiência. Não sei se um dia chegaremos lá, mas eu garanto que não é a realidade. Então, eu acho que vamos estar melhor do que hoje, com certeza, mas ainda assim longe da utopia que tu falou de o pessoal trabalhar remoto em algum outro país e não estar próximo da operação, né? E até a gente caminhar para o final aqui, para poder abrir para o pessoal também perguntar aqui, a gente trocar uma ideia com quem está comentando ali.
Acho que é difícil resumir, assim, vocês estão tanto tempo no mercado, como você colocou, já tem muitos calos ali, mas o que você comentaria que seriam os principais aprendizados na jornada de vocês, até que vocês tiveram vários modelos, como tu colocou, e vem aperfeiçoando isso? Se pudesse até resumir, assim, putz, eu acho que é importante levar em consideração alguma coisa específica, algum aprendizado, porque para a NeoCharge foi um diferencial para crescer mais a rede, tomar uma lição específica, qual seria, assim, puder comentar com a gente? Nossa, pergunta simples, mas difícil de responder. Eu acho que o principal eu acho que o principal é que, apesar de ser um mercado em expansão muito rápida, eu acho que, de fato, acho que eu vou chamar um pouco no molhado, você precisa segmentar, eu acho que é essencial segmentar, eu acho que não dá para atacar o mercado como um todo e todas as oportunidades, porque se você... Acho que ninguém aqui tem recurso infinito, e se você, enfim, tentar fazer muita coisa, você acaba tendo um aprendizado muito pulverizado, você acaba não conseguindo evoluir tanto assim, porque você não vai saber muito de uma coisa, você vai saber um pouquinho de várias coisas, e muitas vezes esse pouquinho de várias coisas, eles não conseguem ali te puxar para frente. Acho que se eu pudesse dar sei lá, uma dica, iria nisso, assim, acho que escolher alguma coisa e tentar ser mais profundo nessa sua escolha tende a ser um caminho mais, não certeiro, mas que você tem uma chance melhor de sucesso. E eu acho que também é muito importante, assim, não se deixar iludir por um retorno rápido. Eu acho que isso é bastante importante. É importante que você tenha aí na programação, no seu projeto, planos, trajetórias A, B e C de retorno, e que você esteja confortável de ter alguns pontos que não vão performar tão bem, até para você conseguir explorar o mercado e você ter ali um certo enfim, um colchão, uma certa gordura para que você consiga se dar tempo de aprender até você, de fato, ter ali uma operação redonda. Eu acho que a gente vê, às vezes, muita gente entrando no mercado numa ótica de, não, vai ser fácil, vai ser rápido, vai ter um retorno muito tranquilo, investe, às vezes, mais do que, assim, alavanca muito, e se esse retorno não vem rápido, se coloca numa situação difícil. Acho que é muito importante tomar o cuidado de não dar esse passo maior que a perna, porque o aprendizado... deixa para dar o passo grande quando o aprendizado estiver mais consolidado. Eu acho que eu colocaria isso aí como, enfim, um pouco da nossa experiência vivida aqui, e um pouco do que a gente aprendeu ao longo da trajetória. Perfeito. Eu também acredito muito nisso, que é justamente crescer de forma sustentável, né? No que está no teu alcance, depois que tu aprendeu bem, consolidar aquilo e ir crescendo aos poucos, né? Acho que isso faz muita diferença. Boa, Ayrton, obrigado. Acho que a gente pode agora partir um pouco para as perguntas do chat ali que o pessoal mandou para a gente. E aí já começa a bater esse papo aqui com eles também. Alguma ordem específica? Eu vou ler algumas aqui para ti, Ayrton, aí tu pode ir respondendo direto. Teve aqui do Mar, perguntou se você percebe algum conflito de interesse no modelo de negócio da NeoCharge entre ser dono de redes de recarga e, ao mesmo tempo, administrar outras redes de carregadores, que são os parceiros de vocês, CPOs ali que tu colocou antes, né? Boa, é uma boa pergunta. Acho que se existe um conflito de interesse, pode existir, mas assim, o mercado ele é muito grande, sendo bem sincero. E se eu tiver um ponto que eu estiver concorrendo, vamos supor que eu vá concorrer em algum ponto com algum cliente meu, cara, eu não tenho problema nenhum em entregar o ponto para o meu cliente. Para a gente é bem interessante, de novo, é o nosso modelo de negócio padrão, e a gente está fazendo nosso investimento aqui próprio, como CPO, ainda num caráter bem experimental, bem de expansão. Mas, assim, a gente faz as duas coisas da mesma forma. A operação do meu cliente ela é tão importante para mim quanto minha própria operação
e a gente não tem nenhum conflito entre as operações. Eu não vou competir com um cliente meu num local que ele já está, ou alguma coisa do tipo. Mas, sendo bem sincero, pode ser que se tudo der certo e a gente, nossa, achar que esse é o principal modelo de negócio, isso se torne um conflito mais relevante. Mas na escala que a gente tem hoje, é mais hipotético, assim, a gente não... Sinceramente, a gente nunca encarou esse problema, eu nunca tive esse problema. Ixi, Quanto a isso. acho que eu não estou te ouvindo, Gabriel. Ah, boa. Foi. Boa. Tá escutando agora? Foi. Agora eu estou te ouvindo. Beleza. Deixa eu ver aqui. A Fernanda colocou aqui, você disse que utiliza carregadores de menor potência, qual é esse percentual dos carregadores rápidos versus mais lentos? Então, basicamente, como é que vocês têm organizado a proporção da rede de vocês? Existe uma regra padrão de quantos AC eu coloco para quantos DC eu tenho? Algum número que vocês tentam buscar? Não, a gente não tem nenhum guideline. As nossas metas de implementação, elas são todas por potência instalada, independente da potência dos equipamentos. O que a gente acredita muito, e de novo, primeiro, depende do ponto. Então, eu preciso me adaptar à infraestrutura disponível no ponto e preciso me adaptar ao tipo de usuário daquele ponto, quais são os hábitos dele. Então, assim, não adianta botar carregador rápido num prédio de escritório que todo mundo fica 8 horas por dia, porque eu vou fazer um investimento elevado para gerar uma inconveniência do cara ter que tirar o carro depois de 40 minutos. E não adianta colocar o carregador lento num fast food que o cliente permanece em média 25 minutos. Então, acho que tem a questão de você adequar a potência do carregador ao que é o hábito do usuário, né? O que é o padrão ali do usuário, do ponto. Mas internamente a gente não tem uma meta. O que a gente sempre que a gente pode, então, e aí vai ter muitos clientes, eu dei os extremos e vão ter muitos pontos no meio, né, do caminho. Sei lá, vou dar um exemplo de shopping. Shopping é um tempo de permanência médio de 2 horas. Faz sentido tanto rápido quanto o AC. A gente sugere um mix. Geralmente, quando está no meio, a gente sugere um mix porque vai ter clientes com os dois perfis de uso e a gente também atende os híbridos que não têm carregamento DC com AC. Então, para ser assim, sempre, se a gente não tiver uma limitação de vagas ou de infraestrutura, sempre que a gente estiver implementando um DC, a gente vai sugerir um AC, por conta dessa característica. É difícil um caso onde a gente não sugira, mas tem muitos casos que você não precisa de um carregador rápido também, e que ele também pode ser um ótimo negócio. Acho que tem sempre que tomar um cuidado só. Eu vou usar uma frase que é do Luiz, na verdade, não é minha, do Luiz, de produto de vocês, que é que o carregador rápido aceita desaforo e o AC não. Eu acho essa frase muito boa. Ela faz muito sentido. Né? O AC você tem que saber que você, de fato, vai atender só quem já está lá. As pessoas não vão sair de casa para carregar num AC fora de casa. O DC não. O DC aceita desaforo porque as pessoas precisam e tem muita gente que se desloca até ele. Então, também esse é um aspecto, uma regra prática que eu acho que é muito útil para você pensar. Tipo, um local que não tem demanda, não tem carro elétrico passando lá, não tem demanda, não adianta você botar um AC. Eu te garanto que esse carregador não vai performar. Mas não tira totalmente das possibilidades de você pôr um DC se você não tiver concorrência, for uma região que de fato tiver ali uma demanda, ela não precisa estar concentrada exatamente naquele ponto. Você tem o DC, ele atende uma demanda de uma região muito mais ampla do que o AC. O AC, o cara realmente tem que já estar lá para fazer sentido. Perfeito. Que é também relacionado com o que vocês comentaram de estar nos lugares que o cliente já tem o hábito de carregar, né? Então, tem total conexão com isso também. Ele pode até não estar carregando lá ainda porque não tem o carregador, mas assim, ele já frequenta, né? Então, o cara já vai na academia, ele já vai no clube, ele já vai no escritório, ele já vai no supermercado. Então, é muito nessa lógica, né? Boa, perfeito. Mas tem mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, que até a Fernanda comentou ali que veio do nosso LinkedIn.
Acho que dá para comentar, até aprofundar um pouquinho mais ela. Eles perguntaram o que você chama de vendas complexas, mas dá para entender se, para o caso de um CPO, assim, o que se aplicaria de uma venda complexa a uma rede de mercado que vai ter vários locais, por exemplo, se você está trabalhando com isso, um pouquinho nessa linha, assim. Boa pergunta. Não é fácil você fechar um contrato de parceria com um ponto, tá? De uma forma geral. A menos que você dê muita sorte, seja um cara que ele já tem outros pontos, já tem experiência com isso, mas via de regra não é. Então você tem vários, um quebra-cabeças de coisas que você precisa amarrar. Você precisa amarrar interesses, você precisa amarrar questões tributárias, você precisa amarrar de quem é a conta de energia e como que você resolve isso, você precisa amarrar quem que emite nota para o cliente final, você precisa amarrar, enfim, tem bastante amarração, né, para você fazer a implementação de um ponto. E não necessariamente o cliente maior, a rede maior vai ser mais complexa. Às vezes, um cara pequeno também pode ser complexo, dependendo da profundidade. E aí, enfim, às vezes você vai chegar você vai conseguir negociar com uma rede, mas o cara tem muito interesse, ele tem um modelo claro na cabeça. Vai ser uma negociação simples, porque os interesses estão muito alinhados. Às vezes você chega num cara, uma prospecção ativa. Você chega num cara que tem um ponto excelente, mas ele não está enxergando nenhuma oportunidade ali. Isso pode se tornar uma venda extremamente complexa, mas pode fazer sentido insistir, porque ele tem ali uma oportunidade muito grande que você vai precisar vender para esse cara. Então, eu diria que ainda pelo estágio que a gente está do mercado, a maioria das vendas ainda são complexas, tá? Eu não vejo comparado aqui dentro de casa, né? O nosso core é vender só o carregador. Cara, vender só o carregador é 1000 vezes mais simples do que fechar aqui uma parceria para implementação de ponto. Ou até mesmo assim, eu prestar o serviço para o CPO é muito mais simples, porque eu não estou resolvendo nada dessas questões que eu trouxe aqui. Eu tenho aqui um produto, eu estou oferecendo para o cara, e é uma prestação de serviço muito mais simples, né? Então, você chegar nesse modelo com os pontos, eu diria que é um trabalho metade engenharia, metade é um trabalho mais artístico, é um trabalho mais criativo ali de você construir junto com o teu parceiro um modelo que funciona. Boa. E até o pessoal também acaba vendendo para o local, por exemplo, a potência, o tipo do carregador, essas coisas, mas no fim do dia o que a gente vai vender para ele não é só isso, né? O que ele vai ganhar em troca disso também. Então, a potência do carregador, como você colocou antes, é mais uma consequência do tipo do lugar que o cliente tem, como é que ele vai trabalhar aquele público, do que, de fato, a tua venda, né? O carregador está rápido, por exemplo. Então, acho que esse ponto que tu colocou de saber também como argumentar com cada tipo de perfil de cliente local e o que vai ser benéfico para ele. Então, às vezes ele vai ganhar muito mais dinheiro do que você trazer um motorista para ele que ele não atendia antes do que, de fato, um percentual do faturamento da recarga que ele vai estar ali tendo junto com vocês, né? Então, acho que entender o que para cada tipo de público que você vai vender também faz diferença. Até que é um ponto de consultoria grátis, que você falou, né, de vender a potência para o parceiro. Sempre, assim, a gente tem que vender uma potência, evidentemente, mas sempre tenta amarrar no contrato flexibilidade com relação a isso, porque você nunca sabe o que você vai enfrentar na implementação. E muitas vezes, infelizmente, não vai ser viável de se implementar a potência desejada, e você vai precisar fazer uma alteração no projeto. Então, são coisas que acontecem. E esse ponto do comercial, cara, você vai ter todo tipo. Você vai ter... Tem gente que trabalha com aluguel, tem gente que trabalha com percentual de faturamento, tem gente que consigo convencer exatamente do que você falou, que, não, tem cliente que fala, o parceiro fala, meu interesse de ter o carregador é comodidade, eu quero ter o preço mais acessível possível para o cliente. Ótimo, eu topo fazer isso, mas aí, quanto menor for a sua remuneração, se essa remuneração for relevante para você, em muitos casos ela é irrelevante, eu ajudo a te trazer mais demanda. Então, tem esse ponto. Você entender o que é o principal na cabeça do parceiro, né? O que ele está buscando com aquilo, é muito importante.
tem um cara que é sem discussão, ele quer ganhar dinheiro. Se o cara quer ganhar dinheiro, tem que fazer. Agora, a partir do momento que ele enxerga aquilo como comodidade, como benefício, como trazer demanda para ele, eu acho que é um ponto que sempre tem que ser vendido, que ele é verdadeiro, né? Você consegue ir trazendo ali mais valor criado para ambos os lados. Então, é sempre bastante interessante. Mas, dito isso, assim, acho que a maioria das vendas desse... É que eu nem sei se dá para chamar de venda, né? Você está quase sempre construindo uma parceria na implementação de um ponto. Mesmo que seja um AC num, sei lá, num condomínio, numa lojinha, etc. Ainda assim, beleza, o cara é menos importante para ele, é menos relevante, talvez seja um pouco mais fácil de fechar, mas todos esses pontos de operação eles vão existir da mesma forma do que na rede grande de mercados. Então, você vai ter que passar por essa negociação. O que às vezes muda, na verdade, é que o parceiro menor... Eu acho que a complexidade não é o que muda tanto entre grandes contratos e contratos pequenos. Sinceramente, todos são complexos. O que muda é a velocidade. O cara rápido, grande, muitas vezes é lento, porque, puta, você negocia com o cara, aí você negocia com o diretor, aí você negocia com mais não sei quem, tem que levar para comitê, acaba sendo, tipo, um processo mais longo. Quando você está falando com um cara que é dono ali do estabelecimento, é natural que as coisas avancem mais rápido, mas tem suas exceções. Tem o cara que é dono do estabelecimento, mas tem um advogado chato que vai ficar em cima, batendo cláusula de contrato por cláusula, você já está alinhado com o cara, mas ficou advogado entre você e o cara, tem de tudo. Sim. Acho que todas essas vendas do nosso negócio são um pouco complexas, não tem como fugir disso, né? Como você bem colocou. Sim. Mas, boa, então acho que do nosso lado aqui fechou o tempo. Então, obrigado pela participação, por começar com a gente também. Sempre um prazer poder trocar ideia com vocês especialmente, tanto background, não só do mercado de recarga, mas acho que de vida, então é sempre bom conversar e bater um papo. Fechou. Valeu, Gabriel. Obrigado, pessoal. Um prazer aí bater esse papo com vocês. Prazerzão, Ayrton. Valeu.